Capítulo 45. Agora ciente de que a antipatia da senhorita Bingley era causada pelo ciúme, Elizabeth não podia deixar de antever quão desagradável seria sua visita a Pemberley para ela, e sentia certa curiosidade em ver até que ponto ela se mostraria amável a reatar relações. Ao entrarem na casa, foram conduzidas, através da sala de entrada, ao salão, que virado ao norte se tornava muito agradável no verão. Descortinava-se uma vista encantadora das altas colinas cobertas de arvoredo e dos belos carvalhos e castanheiros. Foram recebidas pela senhorita Darcy e pela senhora com quem ela morava em Londres. A senhora Hurst e a senhorita Bingley também estavam presentes. Georgiana recebeu-as com toda a amabilidade, embora transparecesse aquele embaraço da sua timidez e do seu medo de errar, que poderiam ser facilmente tomados por orgulho e reserva pelas pessoas que lhe eram inferiores. A senhora Gardiner e a sobrinha, no entanto, a compreendiam e tinham pena dela. A senhora Hurst e a senhorita Bingley limitaram-se a cumprimentá-las de longe com um pequeno aceno de cabeça. Quando todas se sentaram, houve uma pausa embaraçosa durante alguns minutos, que foi quebrada pela senhora Ainsley, uma pessoa muito gentil e simpática, que ao tentar introduzir um assunto de conversação, provava ser bem mais educada que qualquer uma das outras duas. Estabeleceu-se uma conversa entre essa senhora e a senhora Gardiner, com o apoio ocasional de Elizabeth. Quanto à senhorita Darcy, parecia apenas desejar certo encorajamento para participar, e por vezes arriscava uma frase curta, quando parecia não haver o perigo de ser ouvida. Elizabeth logo percebeu que estava sendo atentamente observada pela senhorita Bingley, e que não dizia uma só palavra, sobretudo quando se dirigia à senhorita Darcy, sem que a outra não se pusesse à escuta. Esse exame não teria impedido Elizabeth de procurar estabelecer uma conversa com a senhorita Darcy, não fosse esta encontrar-se a uma distância tão inconveniente dela. Esperava a cada momento a entrada dos cavalheiros. Desejava, e ao mesmo tempo temia, que o dono da casa aparecesse entre eles, e não discernia qual dos seus sentimentos era o mais forte, se o seu desejo ou o temor. Após aparecerem assim durante um quarto de hora, e sem ouvir a voz da senhorita Bingley, Elizabeth teve a sua atenção despertada por uma fria pergunta que aquela lhe fazia sobre a sua família. Ela respondeu com igual indiferença e concisão, e a outra nada mais disse. O acontecimento seguinte foi a entrada dos criados, que traziam travessas de carnes frias, bolos e uma grande variedade das melhores frutas da estação. Mas isso só aconteceu após muitos olhares significativos e sorrisos da senhora Ainsley para a senhorita Darcy, lembrando-lhe suas obrigações como dona da casa. Havia agora ocupação suficiente para o grupo inteiro, pois embora nem todas pudessem conversar, todas podiam comer, e as pessoas presentes reuniram-se em volta da mesa, diante das apetitosas pirâmides de uvas, ameixas e pêssegos. Assim ocupada, Elizabeth teve a oportunidade de refletir se ela realmente temia o aparecimento do Sr. Darcy, ou se, pelo contrário, o desejava. E nessa altura, embora minutos antes fosse esse o desejo que predominara, começou a recear que ele aparecesse. O Sr. Darcy conservara-se durante algum tempo junto do Sr. Gardiner, que pescava na companhia de outros 2 cavalheiros da casa. Mas ao ser informado de que Elizabeth e a tia tinham resolvido fazer uma visita a Georgiana naquela manhã, voltou para casa. Assim que ele chegou, Elizabeth resolveu sensatamente fazer o possível para se mostrar bastante tranquila e à vontade. Resolução essa mais fácil de ser tomada do que cumprida, pois ela percebeu que a atenção de todo o grupo fora despertada para ambos, e desde o momento em que ele entrou na sala, todos os olhares se voltaram para observar a atitude do Sr. Darcy. Porém,
Em nenhuma fisionomia se espelhava curiosidade tão forte como na da senhorita Bingley. Apesar dos seus derramados sorrisos sempre que lhe falava, pois o ciúme ainda não a fizera se desesperar, e de forma alguma desistiria de encher o Sr. Darcy de atenções. Com a chegada do irmão, a senhorita Darcy fez um esforço ainda maior para conversar. Elizabeth percebeu que ele ansiava que a irmã a conhecesse melhor, encorajando todas as tentativas de conversação entre elas. A senhorita Bingley também percebeu tal atitude. Na imprudência da sua cólera, aproveitou a primeira oportunidade para dizer, com um sarcasmo mal disfarçado: "É verdade, senhorita Eliza, que o destacamento de milícia foi removido de Meryton? Deve ter sido uma grande perda para sua família." Na presença de Darcy, ela não ousava pronunciar o nome de Wickham, mas Elizabeth compreendeu que era nele que a senhorita Bingley estava pensando. Por instantes, todas aquelas tristes recordações a lançaram numa certa confusão, mas incitando-se vigorosamente para responder a tão malévolo ataque, ela respondeu num tom indiferente. Enquanto falava, lançou um olhar involuntário para Darcy, e viu que este, com o rosto alterado, olhava fixamente para ela, e que a senhorita Darcy, confusa, mantinha os olhos baixos. Se acaso a senhorita Bingley adivinhasse a perturbação que causaria em sua querida amiga, de certo teria evitado a alusão. Mas sua intenção fora apenas perturbar Elizabeth, mencionando um homem por quem acreditava que ela nutria afeição, obrigando-a a mostrar uma suscetibilidade que poderia prejudicá-la aos olhos de Darcy, lembrando-lhe todas as loucuras e os absurdos de certos membros da família de Elizabeth. A senhorita Bingley nada sabia a respeito do planejado rapto da senhorita Darcy. Ninguém sabia, além de Elizabeth, e Darcy desejaria esconder tal fato da família de Bingley, de acordo com aquela esperança que Elizabeth desde há muito lhe atribuía de que um dia aquela família se tornasse de sua irmã. Ele deve ter formado esse plano, e embora não admitisse que tal intenção tivesse pesado na sua tentativa de separar o amigo da senhorita Bennet, era provável que aumentasse seu interesse pela vida do amigo. Contudo, a atitude digna de Elizabeth em breve acalmou aquela emoção. Como a senhorita Bingley, contrariada e desiludida, não ousasse fazer nenhuma menção mais direta a Wickham, Georgiana recompôs-se pouco a pouco, mas não ousou dizer mais uma palavra. Darcy, cujos olhos Elizabeth temia encontrar, já esquecera quase por completo o interesse que esta tivera por Wickham, e aquele ataque, cujo propósito fora afastar seus pensamentos de Elizabeth, pareceu ter efeito exatamente contrário. Pouco depois terminou a visita, e enquanto o Sr. Darcy acompanhava as senhoras à carruagem, a senhorita Bingley dava expansão aos seus sentimentos, criticando Elizabeth, as suas maneiras e o seu traje. Georgiana, contudo, não a encorajava. Bastava-lhe a recomendação do irmão. E aos seus olhos, o julgamento dele era considerado infalível. Darcy tinha-lhe falado de Elizabeth em termos tão elogiosos que Georgiana desde logo se dispusera a encontrar nela todos os encantos e as qualidades imagináveis. Quando Darcy voltou ao salão, a senhorita Bingley não se absteve de repetir uma parte do que momentos atrás dissera a irmã dele. "Eliza Bennet pareceu muito indisposta esta manhã", exclamou ela. "Nunca vi uma pessoa mudar tanto em tão pouco tempo. Sua tez tornou-se tão escura e áspera. Louisa e eu estávamos precisamente dizendo que quase não a reconhecemos." Por mais que essas palavras tivessem desagradado ao Sr. Darcy, ele limitou-se a dizer que não notara nela qualquer alteração, a não ser que estava um pouco bronzeada. Fato esse que nada tinha de espantoso numa pessoa que viaja no verão. "Aliás", continuou a senhorita Bingley, "devo confessar que nunca a considerei bonita. Seu rosto é fino demais, a pele não tem frescor,
e os traços não são nada belos. O nariz é insignificante e não tem nada de distinto em suas linhas, e os seus dentes são razoáveis, mas também não tem nada de extraordinário. Quanto aos olhos, que há quem diga que são lindos, também nada encontro de excepcional. Seu olhar é duro e falso, e das suas maneiras desprende-se uma vaidade deselegante que considero intolerável. A senhorita Bingley acreditava que Darcy admirava Elizabeth, e aquela não seria, portanto, a atitude mais adequada para se fazer valer aos seus olhos, mas o ciúme a fazia perder as estribeiras. Tudo o que conseguiu foi vê-lo um pouco irritado. No entanto, ele permaneceu resolutamente calado, e decidida a fazê-lo falar, ela prosseguiu. Lembro-me perfeitamente de quando a vi pela primeira vez, e de como nós nos surpreendemos de que ela tivesse a fama de ser bonita. Recordo-me particularmente de ouvi-lo dizer certa noite, depois de um jantar para o qual foram convidados em Netherfield, que se ela é bonita, nesse caso a mãe dela é inteligente. Mas a partir daí parece-me que mudou um pouco de opinião, pois já o ouvi declarar mais de uma vez que a considerava muito bonita. Sim, replicou Darcy, incapaz de se conter por mais tempo. Isso foi quando a vi pela primeira vez, pois há muito tempo que a considero uma das mulheres mais belas que eu conheço. Ele então afastou-se, e a senhorita Bingley se viu entregue à satisfação de o ter forçado a dizer uma coisa que não magoava a ninguém, a não ser a ela própria. No regresso, a senhora Gardiner e Elizabeth conversaram a respeito de tudo o que acontecera durante a visita, exceto sobre seu principal interesse. Discutiram a atitude e as palavras de todos, exceto as da pessoa que mais fortemente havia atraído sua atenção. Falaram na irmã, nos amigos, na casa, nas frutas, em tudo, exceto nele próprio. Contudo, Elizabeth ansiava por saber a opinião da senhora Gardiner sobre ele, e a senhora Gardiner teria ficado muito satisfeita se Elizabeth tivesse introduzido o assunto.